Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal Limpos pela Graça, onde aqui nós não tratamos de assuntos referentes ao Antigo Pacto. Nós lemos para completar o entendimento da graça. Como nesse vídeo, nós teremos que ler para poder entender sobre espíritos de enganos. Os famosos demônios, diabos, pombagira, coisas que só nas igrejas evangélicas que existe, porque na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe esses folclores, esses nomes. E quem está em graça, quem está praticando 100% a sã doutrina, não se envolve com essas coisas. Não, sabe, esses ensinamentos são coisas ultrapassadas. A graça, ela nos ensina, ela nos faz progredir na fé, de fé em fé, no conhecimento. Então, independente se de repente você tem 30, 40 anos de uma denominação, ou outro que com 1 mês, 2 meses, começa, porque o aprendizado da graça é quase que instantâneo. Quem 30, 40 anos no sistema, você com 2, 3 meses, quando você aprende, quando você começa a vivenciar totalmente a graça, a sã doutrina, então você entende tudo, você é tirado as escamas dos olhos. E os olhos são iluminados, o entendimento é aberto, então a gente entende bem, com bastante facilidade, os escritos bíblicos. E as pessoas perguntam, mas e os espíritos que estão nas igrejas, principalmente nas evangélicas, na feitiçaria, são espíritos de engano que o próprio Deus permite devido às loucuras dos ensinamentos dos homens, da fé irracional das pessoas, de algumas, da maioria, e as pessoas preferem dar mais ibope, vamos dizer assim, esses ensinos, essas danças, anjo voando, sapatinho de fogo, gira para cá, gira para lá, rodopio, entendeu? Então, e assim vai. Nós vamos ler 2 Tessalonicenses, já diz alguma coisa. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 11 e 12. Só 2 versículos. Diz assim: por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos entender. Paulo, quando falou aos seus ouvintes esses 2 versículos, falou aos Tessalonicenses, por volta de, não vamos perder tempo, foi antes de 62 depois de Cristo, então foi antes. Mas são versículos que nós podemos trazer para os dias atuais, porque é o que acontece. Por não darem crédito ao sacrifício da cruz, por profanarem o sangue de Cristo, por praticarem ainda ordenanças, cerimônias do velho pacto. Então, a ira de Deus continua sobre essas pessoas. Então, estes enganos, essas mentiras, continuam como se fosse na primeira era cristã. Ainda continua, infelizmente. E você veja bem,
Isso acontece, não é de hoje, não é da época de Paulo. Antes, muito, 800, 900, 1000 anos antes, aconteceram também. No Velho Pacto, o rei Acabe sofreu este engano. Para ser morto, foi permitido espíritos de mentira para o enganá-lo. Vamos lá, 1 Reis, olha o que diz. Capítulo 22, 1 Reis 22, diz assim, eu não vou ler todo o capítulo, mas se você tiver interesse, leia. Capítulo 22, você leia ele inteiro, que você vai entender como ocorreu a morte de Acabe. Então, aqui, Deus permitiu a mentira para enganar ele, para que ele fosse na guerra e que não seria ferido. Então cerca de 200, 400 profetas profetizaram, não, vai rei, vai que vai correr tudo bem. Mas o Micaías, profeta Micaías, ele disse ao contrário. Vamos ler. Do 19 vamos ler até o 23. Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. 20. E o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra. 21. Até que finalmente um espírito, presta atenção, um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. 22. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. 23. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Se você continuar, você vai entender que Acabe morreu. Ele se disfarçou, estava ele, o rei Josafá. O rei Josafá estava trajado como rei e ele, o rei Acabe, estava trajado como um soldado e se infiltrou no meio dos soldados. Mas você veja bem, a coisa tão soberana que um soldado inimigo, sem pretensão alguma, lançou uma flecha. E aquela flecha atravessou, passou no meio dos soldados e feriu o lado de Acabe, entrou e perfurou o coração, a espada. Se você ler a história, você vai ver que como é interessante. Então, Deus colocou o espírito de mentira na boca dos profetas, dos 200 ou 400, eu não me recordo agora quantos profetas eram. Então, se ele faz isso, se ele fez isso, se depois de 1000 anos mais ou menos, sei lá, 800, ele veio, Paulo falou a mesma coisa, que pelo fato das pessoas naquela época acreditarem na mentira, então seriam enganados, participariam da mentira. Deus tem um sócio. Deus, ele é soberano. Ele faz o vaso conforme ele quer, para honra ou para desonra. Ele não depende de um espírito para ficar babando com as mãos torcidas para lá e para cá, sendo sócio dele, sendo empregado dele. A luz e as trevas não se dá. No ano 70 depois de Cristo, general Tito, com mais os soldados romanos, cercaram Jerusalém. Houve o cerco durante 3 anos e meio, meado de 66 anos 70, e ele, com os soldados, aniquilaram Jerusalém para juízo de Deus. E aonde estava o diabo? Diabo, a palavra diabo significa acusador.
Diabo significa, é um adjetivo, não é um ser. Ele é um adjetivo. Quem traduziu, quem escreveu a Bíblia foram os judeus. Quem traduziu veio João Ferreira e alguns. Então, algumas palavras permaneceram no grego e no hebraico. Satanás. Pedro era um Satanás quando Jesus falou: afasta de mim, Satanás. Não, ele estava se opondo ao que Jesus ia fazer. Jesus falou: eu vou ser crucificado e tal. Pedro falou: de forma nenhuma, Senhor. Mas Pedro era um Satanás? Não, ele estava se opondo. Mas ficou o nome Satanás em vez de estar opositor. O diabo é acusador. Mas aí eles colocaram, e séculos, aí vem há séculos e séculos, que como sendo o ser do mal, com chifre, com rabo, com tridente na mão, e que fura as pessoas. Não encaixa, não encaixa. Então, quem coloca esses enganos, essas loucuras, é Deus, porque as pessoas não querem acreditar no sacrifício do filho dele. As pessoas acreditam em folclore, as pessoas fazem pelas suas ganâncias desvairadas, querendo carro, mansão, fazenda, riqueza, se deixam levar pelas fábulas judaicas. Porque, na verdade, 99,99% do sistema religioso são todos judaizantes. Tem alguma coisa da lei. Eles não conseguiram se apartar. Por quê? O que é uma igreja evangélica? Nada mais é do que uma cópia de uma cópia de uma cópia de uma cópia. Então, uma igreja tem 120 anos. Ela fundou lá, já com engano. Daquele engano veio outra cópia. Daquela cópia veio outra e veio até os dias de hoje. Só que não me pergunte o porquê, mas interiormente eu tenho mais de ano que eu tenho um desejo absurdo, incontrolável de conhecer a graça. E de tanto eu falar com Deus, Deus me deu esse privilégio. Quando você faz esse, eu não sei se é o nosso pedido, quando ele vê que você, que nem eu, nunca suportei ficar em lugar nenhum, porque nunca batia, não batia as coisas, não combinava uma coisa com a outra. Então, o Espírito Santo vai trabalhando, vai te revelando e vai mostrando, e você vai vendo vídeo, você vai conversando com pessoas e você sua mente vai se abrindo. Então não precisa ter 30, 40, 50 anos, com 3 meses, com 1 ano, 6 meses, é da vontade dele, é do seu interesse. Então, mas as pessoas não querem, porque isso dá trabalho. Isso você tem que estudar, você tem que se aprofundar nas escrituras, pesquisas para você ir aos pouquinhos aprendendo. Então, como as pessoas, a maioria, não querem isso, então fica cópia de cópias, e assim vai. E o engano continua. E fora essa morte de Acabe e tudo, ainda para os dias que antecediam o ano 70, que foi o juízo de Deus, Paulo, pelo Espírito Santo, já orientava aos seus ouvintes para estarem alertas com os espíritos de enganos e mentiras. Infelizmente, quase 20 séculos depois, os filhos de Deus, que são eleitos, ainda aceitam estes enganos. São eleitos, o Espírito é remido, lavado, justificado, santificado, foram perdoados todos os pecados, o escrito de dívida foi cravado na cruz, mas a mente ainda está engessada, está cauterizada e acreditam em contos de fada. 1 Timóteo 4, olha, vamos terminar. Olha o que Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Diz assim:
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, quando foi esses últimos tempos? Quando a lei ainda estava de pé, o templo em Jerusalém ainda estava de pé. E por ele estar de pé, a lei ainda estava em vigor. Porque a primeira parte foi Jesus na cruz. Pelo sangue, quem nasceu depois da cruz foram todos batizados pelo sangue de Cristo. Mas nem todos são eleitos, porque nem todos acreditam. Mas ainda, vamos dizer que ele foi crucificado 32, 33 DC. Com 37 anos depois, foi os últimos tempos, que foi quando o juízo de Deus veio contra os judeus. E deu-se fim ao sacerdócio, deu-se fim aos levitas, deu-se fim às cerimônias, às leis, dízimos, sacrifícios, acabou tudo. Acabou tudo. Acabou tudo. Então, por isso que Paulo, pelo Espírito Santo aqui disse, nos últimos tempos, que seria ainda o tabernáculo terreno estava na terra. Quando foi derrubado, então, Apocalipse capítulo 21, João viu descendo do céu a nova Jerusalém espiritual, onde o próprio Deus mesmo reina dentro de nós, dentro do nosso espírito. Então ele disse assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Olha aqui, espíritos enganadores. Nós já lemos, 2 Tessalonicenses, 1 Reis 22, que é Deus que coloca. E aqui está falando, seguirão espíritos enganos, espírito de enganos, engana as pessoas. E doutrinas de demônios. O que é demônios? É daimon, espíritos. Daimon, meu daimon, espíritos bons, pessoas que têm o espírito bom. Daimon kakos, pessoas que têm o espírito mau, pessoas ruins. Normalmente são os filhos da perdição, que são almas viventes, que estão na terra, continuam até os dias de hoje, só para defamar, para ser contra tudo que é de Deus. Então, diz assim no 2, tais ensinamentos vêm de homens, e olha aqui. Então, no 1 está falando, a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ponto. No 2, continua. Tais ensinamentos vêm de homens. Tá vendo? Aonde que está o demônio? Onde que está o espírito, o tranca-rua, pombagira, o espírito preto velho? Aonde que está aqui? Tais ensinamentos, Paulo dizia, vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Aonde é que tem diabo aqui? Aonde que tem um ser de cauda? Aonde que tem um espírito do folclore aqui? Paulo fala que é espíritos enganadores e doutrinas de daimon, espíritos bons ou maus. Aqui é espíritos maus. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. Tá vendo? Homens. Demônios, homens. Então é homens. Com espíritos, com daimon kakos, com espíritos maus. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Você conhece alguém que proíbe o casamento? Você conhece em alguma chamada igreja que eles mandam fazer jejum? Jesus falou de jejum lá atrás, mas Jesus nasceu sob a lei. Jesus veio cumprir a lei. Mas Cristo ressuscitado é a nova aliança. Então, ele falou, os fariseus e os discípulos de João falaram, os fariseus jejuam e os discípulos de João jejuam. Porque os seus discípulos não jejuam e nem oram. O que Jesus falou?
pode jejuar os convidados enquanto o noivo está presente? Dias virão em que será tirado o noivo, naqueles dias jejuarão. Foram 3 dias. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, se o próprio Deus a Nova Jerusalém já foi estabelecida, nós que estamos na graça, estamos reinando em vida. Nós reinamos em vida, porque o reino dos céus é justiça, paz e amor no Espírito Santo. O reinar em vida não é carros, casas, riqueza, prosperidade. O reinar em vida é você ter paz, você ser justo, ter justiça, praticar a justiça e o amor do Espírito Santo. Então, se você ler com bastante atenção, você vai ver que não bate. Se fosse um espírito aqui fora, seria daria um nome, Paulo daria um nome para ele. Um espírito de destruição. Que nem para eles pegarem o dízimo, eles falam que o gafanhoto, o cortador, o migrador. Mas isso falava para a lavoura daquela época. E Malaquias, o 1 e o 2, aquele ali foi um concerto que Deus estava fazendo para os sacerdotes que haviam na época, para os levitas. No ano 70 caiu tudo por terra. Ninguém tem que dar dízimo mais nada. Para sustentar uma chamada igreja, basta as ofertas. Porque a oferta, Paulo falou, contribua conforme tiver proposto no seu coração. Então, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, os espíritos de enganos que está nas chamadas igrejas evangélicas, é Deus que coloca. Porque os homens preferem a alegria da fantasia, da mentira, do que a simplicidade da graça de Deus que está na sã doutrina, nas 14 epístolas de Romanos a Hebreus, 13 cartas de Paulo, Hebreus provavelmente escrita por Apolo. Ali está a sã doutrina revelada para os eleitos de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o que veio em glória no ano 70. Mas, quando ele ressuscitou, no caminho de Damasco, ele separou Saulo para pregar a sã doutrina, a graça de Deus aos gentios, o qual, da cruz para trás, era um povo sem Deus, sem Jesus. Mas, por nós sermos descendência de Abraão, 430 anos antes de ser instituída a lei de Moisés, Deus já havia prometido a ele. Então nós, que somos descendentes de Abraão, nós somos por quê? Porque cremos. Nós somos porque temos fé. Nós somos não por obras, porque ninguém é capaz de ser justificado perante Deus por obra alguma, seja ela qual for. Graça e paz. Que o Espírito Santo da graça de Deus se mova no seu interior. Que as escamas dos seus olhos venham ser tiradas. Que os seus olhos venham ser iluminados e sua mente aberta para que se encha somente da sã doutrina, das boas novas, saudável de Deus a nós. Graça e paz.